em um ano você consegue ter um bom espanhol, desde que você se dedique e, ó, atenção, abrir o ouvido. Lembre-se que vocês têm que imitar, vocês têm que ouvir, vocês têm que imitar e repetir, imitar e repetir. Essa é a minha metodologia. Eu acredito que a gente aprende um idioma do mesmo jeito como nós aprendemos o português, ouvindo alguém falar, imitando e repetindo. Então, sempre, toda a minha metodologia vai ser baseada em cima disso. A parte escrita, tudo que é escrito é feito em casa. Eu não tenho tempos aqui durante a aula para que vocês façam exercícios escritos durante a aula, porque na minha cabeça não faz sentido algum eu ficar de boca fechada, vocês ficarem de boca fechada fazendo um exercício ou ouvindo um áudio. Para isso, vocês vão fazer essas atividades quando vocês estiverem sozinhos. Vocês não precisam de mim para escrever. Vocês não precisam de mim para escutar um áudio. Vocês vão precisar de mim para corrigir essas atividades. Aí eu estarei presente. Mas na hora de fazer os exercícios, nem nas minhas aulas particulares, nem quando eu dou aula em escola, meus alunos fazem exercício enquanto eu estou dentro da sala de aula. Enquanto eu estou dentro da sala de aula, os meus alunos falam. Eles falam o tempo todo, tá? Eu estimulo essa fala. Porque o que eu falo, hoje todo mundo tem um computador na mão. Você precisa escrever um texto, você precisa escrever uma frase, um e-mail, você vai lá no Google Tradutor, você pega dicionário pelo computador, você tem um celular na sua mão. É fácil você construir, fazer um texto básico, né? Responder um e-mail, fazer uma solicitação usando o Google Tradutor. Mas e na hora de falar? Na hora que você tiver com a pessoa ali, tete a tete, é aí onde dá nervoso, aí você trava, você fica nervosa, você pode ter o idioma inteiro na cabeça. Se você não estiver acostumada a falar, a se soltar, você vai travar. E essa travada vai durar o resto da vida. Então, a minha metodologia está muito baseada nisso, em fazer vocês o tempo todo falarem. Vocês vão se acostumar tanto a ficar falando aqui nas aulas que vocês vão perder a vergonha, tá? No começo todo mundo tem vergonha, ninguém gosta de errar, mas é aqui que nós vamos falar. Se tiver que um lugar para errar, se tiver um lugar que vocês devem errar, é aqui, não lá fora, tá bom? Então aqui eu ensino as letras. Então o G, o J e o G, eu falo que é sempre raspando a garganta. Eu digo jugo, eu digo gerente, eu digo gigante. Sempre o o J e o GG eu uso a garganta, tá? O R. O R, eu estou montando uma aulinha que eu vou liberar no Instagram, que ainda não deu tempo de eu gravar, que eu vou montar uma aula específica para o verbo, para a letra R, tá? Então, aí, para quem tiver dificuldade, vai ajudar bastante. O R, eu acredito que é a letra que é mais difícil para o brasileiro, porque nós usamos o R, ou R de garganta, ou a gente fala porta, né? Porque a gente usa esse R de garganta, ou como eu, que sou caipirona, porque eu sou do interior de São Paulo, então eu arrasto o meu R, né? Eu falo porta, né? Eu falo porquê, né? Mas o único que tem vantagem aqui é o paulistano, porque o R do espanhol é o R do paulistano. Eu digo puerta, eu digo porquê, já? Esse R, quando o R é mudo. Agora, quando a palavra começa com R ou quando eu tenho dois R's, aí eu uso a língua vibrando. Aí quem que se daria bem seriam os antigos. Os antigos, os nossos avós, bisavós, eles usavam o R vibrando a língua. Principalmente os italianos, os que são descendentes de italianos, eles vinham com esse som. Então, eles dizem roupa, eles dizem carreira, né? Eles usam esse R vibrando, certo? Outra língua que pega bastante aqui também para quem é brasileiro é a letra L. O L com a vogal, não. Aí é lá, leli, lolu, é normal e tá tudo certo. O problema está no L mudo. Ou L final de palavra, ou um L mudo. Por quê? Porque nós usamos o L com som de U. Então eu digo, meu irmão é alto. Olha como eu uso a letra U. Meu irmão é alto, né? Isso é fácil, isso é útil. A gente usa o L mudo com som de U. E no espanhol, não. No espanhol, o L, a ponta da língua tem que vir aqui atrás do dente. Então, se eu digo alto, eu digo fácil, já eu digo útil. Então,
O L está bem aqui atrás da língua, tá? Outra letra que eu preciso que vocês entendam, principalmente para quem fala inglês, que acaba se confundindo um pouco, é o H. O H não tem som no espanhol, tá? É igual ao português. Então, deu de cara com H, ignora. Ignora. Isso. Hombre, hambre, ahora, tá? Então, apareceu uma vogal ali no meio perdida, perdão, uma vogal não, um H meio perdido, ignora porque ele não tem som, tá? Outra letrinha que eu gosto de dar bastante destaque, que é uma das primeiras letras que a gente usa bastante, é o TED, né? Todo mundo tem mania aqui no português, toda vez que tem uma consoante muda, a gente joga um izinho no final, né? Advogado, técnico, a gente usa, sempre um izinho no meio. No espanhol, não. No espanhol é mudo, mudo mesmo, tá? Se eu digo usted, digo ciudad, eu travo a língua lá em cima, ou eu posso até tirar. Eu, particularmente, eu tiro. Na hora de falar, eu digo, ¿usted necesita algo? ¿Ya? Eu vivo nesta ciudad. Eu acabo tirando o D totalmente da palavra, tá? Mas isso só na fala, na escrita não. Daí eu entro com o som das vogais, que eu preciso que vocês tenham isso muito em mente. Vogal e o sempre vai ser com som de como se tivesse um circunflexo, tá? Eu sempre vou dizer, nunca vou dizer café, eu vou dizer café. Eu nunca vou dizer ella, eu vou dizer eia. O som do e sempre é para baixo. A mesma coisa acontece com a letra O. O sempre é para baixo. Eu digo ahora, já? Eu digo solo, tá? Por mais que a palavra receba o acento, as letras sempre serão para baixo. A única que será aberta é o A. Por quê? No português nós temos dois tipos de A. Nós temos o A de amor, nós temos o A de antes. Percebem que é um A um pouco mais anasalado? Eu digo antes, eu não digo antes. No espanhol não existe esse A, tá? Eu nunca vou dizer hablamos, eu nunca vou dizer trabajamos, eu sempre vou dizer hablamos, trabajamos, estudiamos, o A sempre será aberto, tá? Então, são essas coisinhas que eu preciso ir despertando no ouvido de vocês e entendam. Muitas vezes eu falo na aula, gente, fecha o olho e só me escuta. Nas minhas aulas particulares, eu nem tenho vídeo, eu dou aula para a pessoa pelo WhatsApp, porque eu preciso que ela abra o ouvido dela, tá? Ela não precisa ficar olhando para mim, eu não preciso ficar olhando para ela, eu só preciso ouvi-la e ela precisa me ouvir, tá? Então, isso é muito importante. E aqui eu faço um detalhe, que muitas vezes vocês vão dar de cara com palavras que recebem acento. Então, vamos por o exemplo, café, né? Vocês vão ver em palavras novas a palavra café. Vocês vão ter a tendência de abrir o E, porque recebe o acento. Então, se vocês vão abrir o E. Mas não, no espanhol, o acento, esse aqui é o único acento que existe no espanhol, tá? É a tilde, a gente chama a tilde, que é o acento agudo. Não existe nenhum outro acento, não existe crase, não existe circunflexo, não existe til. O til vem só para ser colocado em cima da letra N, né? Então, quando vocês vejam uma palavra que receba um acento, como café, aqui como eu coloquei o exemplo, hablaré, né? É só para dizer que essa é a sílaba tônica da palavra. Essa é a única função do acento no espanhol. Dizer eu é que mando nessa palavra. Para dizer eu é que me destaco nessa palavra. Para quem não lembra o que é uma sílaba tônica, é a sílaba que vai se destacar sobre aquela palavra. Então, mesmo vamos supor, toda palavra tem uma sílaba tônica. Eu digo mesa. Qual que é a sílaba tônica de mesa? A que manda, mesa. Até a professora brincava. Não sabe qual é a sílaba tônica? Fala essa palavra como se você estivesse chamando o seu cachorro, né? Mesa, o sapato. Aí você grita, você dá aquele grito, a sílaba tônica sempre vai se destacar. Então, isso ajuda bastante para quem nunca foi muito bom de gramática. Eu falo, gente, grita a palavra. Na hora que você gritar a palavra, você vai descobrir qual é a sílaba tônica. E no espanhol é justamente isso. A sílaba tônica, a gente só acentua o acento, ele vem só para dizer, ó, sou eu que mando, tá? Só que eu não quero muito me aprofundar nisso agora, porque eu só quero que vocês entendam que o acento não abre vogal, é para manter o mesmo som. O acento simplesmente vai dizer
quem é que manda, qual é a sílaba tônica da palavra. Então, aqui eu coloquei o exemplo café, né? Que no português tem acento, e no português o acento tem função fonética, ou seja, o acento ele muda o som da vogal. No espanhol, não. No espanhol, escreve com acento, mas se diz café, tá? O verbo hablar no futuro, eu hablaré, tu hablarás, ele hablará, tá? Hablaré, recebe acento, porque o re que é a sílaba mais forte da palavra. Mas eu não vou dizer hablaré, eu vou dizer hablaré, certo? Beleza. Então, aqui a gente já vai entrar no que nós fizemos na aula passada, tá? Isso vai estar no texto, nas aulas gravadas, tá, gente? Aqui eu conjugo no presente esses 4 verbos. Então, como será a estrutura da aula, para que vocês entendam um pouquinho? Eu vou apresentar. Essa primeira parte que eu falei agora de fonética, isso só acontece agora, eu chamo de supercola. Quando é supercola, ela não se repete em todas as aulas, tá? Depois eu ensino o alfabeto, tudo, mas o que na supercola são as letrinhas que eu preciso que vocês saibam. A estrutura da aula consiste nisso daqui. Eu sempre vou apresentar para vocês 4 verbos. A action é o nome que eu dei para a tarefa número 1, unidade número 1, tá? Como todos os livros têm unidade número 1, leção número 1, eu inventei, eu mudei, eu quis colocar uma coisa, como é um movimento, né? Cada unidade que você faz um movimento, né? Para crescer no espanhol, então eu coloquei acción uno, tá? Mas a tradução da palavra acción é ação, é movimento, tá? Então, toda acción, ela vai ser dividida em três partes, tá? A primeira etapa vai ser nós conjugarmos os 4 verbos no presente. Daí, eu apresento palavras aleatórias para vocês. Não faço por tópicos. Vamos falar só de cozinha, vamos falar só de escritório, vamos falar só roupa. Não, eu faço palavras aleatórias, mas que vão começar a desenvolver vocês na fala. Então, vão ter palavras que são iguais ao português, mas eu vou ensinar a pronúncia delas, tá? Foi como eu falei, né? Vou ensinar carne, só que carne é português. Eu digo carne em espanhol, tá? Café, escreve igual, pero se dice café, né? Bom, daí, a terceira etapa da aula, do que para mim é o principal que eu falo, não deu para fazer as tarefas, não deu para fazer os exercícios, tudo bem, gente, não tem problema. Mas isso daqui sempre tem que estar na ponta da língua, porque é em cima disso aqui que eu vou trabalhar sempre. Seriam as formas de expressão. Também são expressões aleatórias, tá? Na maioria delas dá para a gente traduzi-las ao pé da letra, tá? Mas tem muitas delas que não dá. Eu sempre brinco, você imagina um coitado de um gringo que passou lá 8 anos estudando português, porque é mais ou menos isso que eles demoram para aprender o português, porque o português para eles é muito difícil, né? Porque realmente para eles, eles falam, por que mesa é mulher? Eles não entendem por que mesa é mulher e sapato é homem, né? Porque o artigo deles é neutro, né? As coisas são neutras para eles, né? Então, quando eles falam, você tem que falar a mesa e o sapato, né? Eles falam, por que essa confusão toda, né? Então, aí, coitadinho do gringo foi lá, ficou 8 anos estudando o português. Aí, ele aprendeu que pois é um advérbio de explicação e não é um de negação. Maravilha, né? Pois, né? Explica e não nega. Maravilha. Aí, ele vem aqui para o Brasil, entra numa loja, a mocinha olha para a carinha dele e fala assim, pois não? Aí ele fala, caramba, o que essa mulher quer comigo? Ela está me explicando alguma coisa ou ela está negando alguma coisa? Porque para nós o pois não é posso lhe ajudar, posso servir, e isso é uma expressão que nós montamos. Se a gente for falar, traduzir ao pé da letra, esse pois não faz sentido nenhum, né? Mas nós montamos uma forma de expressão onde isso diz posso ajudar, em que posso servir, tá? Então, isso tem algumas, a maioria das expressões a gente consegue traduzi-las ao pé da letra, mas tem algumas que
Não. Então, essa é a finalidade. Eu apresentando tudo isso, o que que eu faço? Aí eu entro com, primeiramente, eu vou entrar com palavras, frases, eu vou montar pequenas frases, principalmente agora no começo, em português, e vocês vão ter que passá-las para o espanhol ao vivo aqui. Então, esse vai ser o momento do nosso contato. É aqui onde eu vou ouvir vocês. Por isso que para mim esses encontros são muito importantes, porque é aqui que eu vou ouvir vocês falando e aqui eu vou ver, é aqui eu vou conseguir saber quais são as suas dificuldades, quais são as coisas que eu preciso, ó, melhora por aqui, capricha por lá, tira cortes daí, abaixa o E, olha o Z. Aí eu vou para que vocês consigam chegar a um espanhol, pelo menos um espanhol bonito, né? Não um portunhol doído, tá? Que nem eu falo às vezes para meus alunos, ai, essa doeu, hein? Essa doeu. Aí todo mundo, ai, tá bom, né? Porque realmente, às vezes a pessoa ela sabe o espanhol, ela tem o conhecimento, mas a pronúncia dela fica tão ruim que você fala a impressão que dá que ela não sabe nada, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não está acostumada a ouvir. E isso, gente, acontece com os adultos, tá? Os adultos têm muito disso. A gente deixa de ouvir as coisas lá na adolescência. Já começa na adolescência quando tudo que pai e mãe fala, ai, lá vem minha mãe falando, ai, lá vem minha mãe. A gente já sempre fala que pai e mãe tá falando demais. Então, aí, só essa atitude já faz com que a gente deixe de ouvir. À medida que a gente vai crescendo e vai ficando mais velho, fala para mim, tem alguma novidade? Tem alguma palavra ou algum som que vocês nunca ouviram? Não tem. Então, já aconteceu com vocês, de repente, até vocês estarem lendo, até isso acontece muito. A gente começa a ler e a gente não termina de ler a palavra, porque a gente já deduz o que vai estar escrito. E isso acontece muito na audição. A gente nem espera a pessoa acabar de falar e já está respondendo, porque a gente já deduz o que essa pessoa vai falar. Então, tudo isso faz com que a gente deixe de ouvir. Aqui eu vou trazer vocês de volta para os 3 anos de idade. Então, uma coisa que eu combino já desde a primeira aula. Nós temos vocês, né? Eu não posso ter 3 anos de idade. Vocês aqui, para mim, vão ter 3 anos de idade. Nós vamos começar como se vocês tivessem 3 anos de idade. Eu vou exigir de vocês como se vocês tivessem 3 anos de idade. Então, eu não quero que vocês encarem esse curso de espanhol como mais uma obrigação do dia, como mais uma coisa para vocês colocarem nas costas de vocês. Não. Eu quero que vocês venham para o curso de espanhol e se divirtam. Venham para aqui para aprender, para relaxar, não para ter mais um peso na vida de vocês. Fiquem tranquilos, vocês vão acabar, vocês vão aprender, porque não tem como, falando do jeito como a gente vai falar nas aulas, vocês vão aprender, isso não tenham dúvida. Mas eu preciso, primeiramente, que vocês, eu brinco, deixem o ego lá para trás, aqui ninguém erra. Eu falo assim que, o que é o erro? O erro é quando você vai lá, você tem uma escolha. Você pode fazer o certo, você pode fazer o errado. Você escolheu fazer o errado. Isso é erro. Quando você tem a opção e você mesmo assim, apesar de saber, vou correr o risco, isso é um erro. Agora, quando você não sabe, quando você desconhece e você, por azar, escolheu o errado, isso não é erro, isso é aprendizado. Então, isso que a gente vai fazer aqui, isso eu considero na vida também. Às vezes você acusa uma pessoa, poxa, você errou, mas essa pessoa não fez de propósito, porque ela não sabia o resultado da atitude dela. Então, a gente tem que ter uma tolerância maior, porque ela está aprendendo. A mesma coisa acontece aqui no idioma. Vocês aqui, enquanto vocês não souberem, vocês não estão errando, vocês estão aprendendo. E para aprender, a gente precisa errar, precisa repetir, precisa falar de novo, até pegar o jeito. A excelência só vem na prática. Ninguém é excelente em alguma coisa se não quebrou a cara umas 1000 vezes. Então, nisso consiste o curso. Aqui vai ser repetição até vocês chegarem na excelência, tá? Então, eu apresento e aí eu faço uma combinação de palavras e frases, eu faço uma combinação de frases onde eu falo em português e vocês têm que ir simultaneamente traduzindo.
tá? Deixa eu perguntar para a Bianca. Bianca, ficaria muito ruim se a gente conjugasse novamente o presente? Você aguenta a mão um pouquinho? Porque aí eu já coloco, a gente conjuga presente, passado e futuro hoje, pode ser? Sem problema. Pode Ótimo, ótimo. É que a Bianca já participou, essa aqui é a terceira aula dela, então ela vai estar fazendo presente de novo. Mas eu acho legal passar o presente para vocês, para que vocês sintam. Então vamos lá. Quem não conseguiu imprimir, não tem problema. Pega uma folha em branco. Peguem uma folhinha em branco, porque vocês vão escrever agora. Essa aqui é uma parte muito importante da aula, que eu quero que vocês... Por que ela é importante? Porque eu vou ditar para vocês. Eu não vou escrever para que vocês copiem. Por quê? Se eu começo a escrever aqui e vocês vão copiar, vocês vão estar prestando atenção, vocês podem prestar atenção em outra coisa, vocês podem estar pensando em outra coisa e vocês não vão estar abrindo o ouvido de vocês. Se eu dito para vocês, isso eu já faço também nas minhas aulas particulares. Na minha sala nunca teve uma lousa. Eu nunca trabalhei com lousa na minha sala. Por quê? Porque o aluno tem que ouvir o que eu estou falando, ele tem que estar prestando atenção no que eu falo. E é através disso, através do que eu estou falando para ele, que ele vai começar a aprender a reconhecer o som das letras, ele vai começar a se acostumar ao que ele ouve, associar a palavra que eu quero dizer, tá? Então, essa é a parte, eu falo que essa é a parte mais chatinha, que eu peço mais paciência para vocês, porque é o momento que eu vou ditar. Mas isso é muito importante, porque eu destravo o ouvido de vocês. Através desse movimento, eu destravo o ouvido de vocês. Então, vamos lá. Todo mundo, eu quero que vocês abram o microfone agora, e eu quero que vocês me imitem. Vamos lá. Comigo, repitam comigo. Ser. 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 Hablar. Hablar. Beber. Beber. Comer. Comer. Isso. Una vez más conmigo. Ser. Ser. Hablar. Hablar. Beber. Beber. Comer. Comer. Bueníssimo, já? E aqui, ó, na coluna aqui do lado estão os pronomes pessoais. Então, se repitam comigo. Eu, Yo. tu, Tú. ele, Él. ella, Ella. usted, Usted. nosotros, Nosotros. vosotros, Nosotras. agora vosotros, Vosotros. ellos, Ellos. ellas, Ellas. ustedes. Ustedes. Ótimo. Então vamos lá. Eu acho que aqui, pelo que eu ouvi de vocês, ninguém tem dificuldade. O R vocês estão falando bonitinho. Lembrando só que o V vai ter som de B, então na página de cima vocês têm essa colinha que dá para acompanhar. Então vamos lá, agora escrevendo comigo. Eu quero que vocês escrevam o verbo ser no presente. Eu vou ditar e vocês vão escrever, tá? E olha a vantagem do espanhol. Do jeito que fala, é do jeito que escreve. Isso é muito bom. Diferente do inglês. O inglês, imagina, eu dou sempre o exemplo de light, né? Você vai escrever light, não tem nada a ver com o jeito que escreve, com o jeito que a gente fala, né? O espanhol não, o espanhol tem essa grande vantagem, do jeito que fala é do jeito que escreve. Então, abrindo os ouvidos, prestando muito bem do jeito que eu falo, todas as letras que eu uso. Então, primeiro, yo soy, e esse por ser um verbo irregular, vai escrever com Y, tá? Yo soy. Tu eres. Tu eres. Me escutem e escrevam exatamente do jeito que eu estou falando. Tu eres. Él es. Él es. Sem acento, sem nada. Não tem acento. Por regra geral, os monossílabos não têm acento, tá? Nosotros, do jeito que eu falar, é o jeito que vocês vão escrever. Nosotros somos
Nosotros somos. Vosotros sois. Vosotros sois. Cris, o seu tá dando interferência, Cris. Vosotros Vou desligar o sois. microfone, tá? Isso, tá. Vosotros sois. Ellos son. Como vocês estão me ouvindo, ó? Son. Com M ou com N? N. N, certinho, isso. Abram o ouvido. Ellos son. Perfeito. Hablar. Agora hablar no presente. Do jeito que eu falo, do jeito que escreve. Yo hablo. Tu hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Com acento no A. No último A. Habláis. Olha como a tônica, eu quero mostrar que a tônica não é habláis, e sim habláis. Então põe acento no A. E ellos hablan. Como que vocês escreveram isso? Ellos hablan. Com M ou com N? M. N. N de navio, né? Sim. Ótimo. Não, é com... Ah, ó, me escuta, Jorge. Hablan. Conseguiu me ouvir com N? Legal, tá? No espanhol, ó, vou dar uma dica já. Tudo no verbo escreve com N. Todos os verbos na terceira pessoa vão terminar com N. No espanhol, se a gente for analisar, tem 5 ou 6 palavras no idioma todo que terminam com letra M, ou palavras que derivam do latim. Palavras que vêm do latim terminam com M também. Mas o resto, gente, é tudo N de navio. Então, na dúvida, coloquem N. A chance de errar é infinitamente menor, tá? Então, vamos lá. Agora, beber. Yo bebo. Tu bebes. Olha como o meu E é para baixo. Eu não digo bebes, eu digo tu bebes. Ele bebe. Ele bebe. Se vocês não entenderem, podem pedir para que eu repita, tá? Nosotros bebemos. Vosotros bebéis. Acento no último E. Vosotros bebéis. Ellos beben. Ellos beben. Com M ou com N? N. Isso, com N de navio. Ellos beben. E comer. Yo como. Tu comes. Olha lá, eu não falo comes. No português, a gente falaria co aberto, né? No espanhol, não. Sempre fechado. Tu comes. Ele come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos comen. Com N no final. Ellos comen. Já? Agora, eu quero que vocês já embaixo, para quem não tiver com a apostila impressa, já escreve embaixo que eu já vou ditar o passado. Hoje nós vamos fazer presente e passado, tá bom? Então, verbo ser no passado. Abrindo os ouvidos, prestando atenção do jeitinho que eu falo. Yo fui. Yo fui. F-U-I. Já? Yo fui.
Não tem acento, não tem nada. Eu fui. Tu fuiste. Tu fuiste. Él fue. Él fue. Também não tem acento. Lembra que os monossílabos, por regra geral, não tem acento. Nosotros fuimos. Nosotros fuimos. Bien. Agora atenção. Vosotros fuisteis. Vosotros fuisteis. Ellos, agora aqui, atenção, esse é o desafio agora do passado. Escrevam exatamente como vocês estão me ouvindo. Ellos fueron. Me escutem. Ellos fueron. Como que vocês escreveram isso? As últimas 3 letras. R-O-N. Ótimo, ótimo. Ficaram espertos, ficaram espertinhos, exatamente. No passado, gente, terceira pessoa no passado sempre vai terminar com ON, sempre. Fueron, hablaron, compraron, trajeron. Verbos regulares, verbos irregulares, o passado sempre vai terminar com ON, diferente do português, que termina com AM, tá bom? Então, fueron, isso, tá com o ouvido abertinho. Ahora, pasado del verbo hablar. Conmigo, yo hablé. ¿Tiene tilde o no tiene tilde esta palavra? Tem acento ou não tem acento? O que vocês acham? Yo hablé. Vou dar uma dica agora aqui, para vocês nunca mais esquecerem. Verbos. Sempre que a última sílaba for a forte, vai levar acento. É regra. Agora eu vou falar de uma forma um pouco mais técnica. Toda oxítona dos verbos vai levar acento. Toda a última sílaba que for mais forte vai levar acento. Por quê? Porque no espanhol, por regra geral, todas as palavras são paroxítonas. Eu digo mesa, eu digo eu digo mesa, eu digo puerta, eu digo sapato, eu digo armário, eu digo roupa. Vocês percebem que a forte sempre é a penúltima. E quando eu quero que a última seja forte, eu acentuo. Então, mas isso eu acho que é complicar um pouquinho demais agora no começo. Guardem sempre essa informação. Sempre que a última sílaba, a última, for a que manda, vocês vão acentuar, tá bom? Então, eu hablé. Pronto, joga força no E, põe acento, tá? Agora, vamos ver se vocês estão bom. Tu hablaste. Qual que é a sílaba mais forte aqui? Tu hablaste. La. Buena, hablaste. Então, tem acento ou não? Não. Ótimo. Só a última acentua. Isso. Se é a penúltima, não acentua. Tá bom? Agora, vamos ver. Ele habló. Ele habló. Tem acento ou não? Sim. Ótimo, porque a última sílaba tá forçando. Ele habló. Solo tienes que vender la palabra. Então, como? Solo tengas que vender la palabra. Vender? Sí. Yo creo que se habla vender. Que lo que es? Vender é de vender. Sí, sí. Como assim vender a palavra? Él habló. Ah, sim, ele habló, sim, boa, boa. Ele habló, exatamente, né? Exatamente. Então, ele habló. Nosotros hablamos. E aí, presente e passado escreve igual, tá? Nosotros hablamos. Agora, atenção. Vosotros hablasteis. Vosotros hablasteis. Vosotros hablasteis.
y ellos hablaron. ¿Cómo escribo eso? Las últimas 3 letras, atención. Ellos hablaron. R-O-N. Exactamente, ¿ya? R-O-N. Pasado siempre tercera persona, hablaron. ¿Vale? Ahora beber. Pasado del verbo beber. Yo bebí. ¿Cómo escribo eso? Yo bebí. Recebe algum acento ou não? Eu bebi. Perfeito. Tem acento porque é a última que manda. Sendo a última que manda, vai sempre receber acento. Tu bebiste? Tu bebiste? Aquí no tiene tilde porque es la penúltima, entonces no tiene tilde. Él, atención, él bebió. Él bebió. Y tilde en la letra O, porque es la última. Él bebió. Nosotros bebimos. Nosotros bebimos com I, tá, gente? Bebimos. Prestem muita atenção, principalmente E e I, O e U, porque acontece muito no espanhol. Vamos supor, vou dar um exemplo. Presente do verbo beber, nós outros bebemos. Passado do verbo beber, nós outros bebimos. E a única diferença é o E e o I. Que para o brasileiro, a gente vive trocando o E com o I. A gente fala escola, a gente fala estante, é a mesma coisa que a gente faz com o cozinha, coitado. A gente sempre fica trocando o O pelo U e o E pelo I. No espanhol, isso não acontece de jeito nenhum. Não pode trocar. A gente tem a palavra surdo e sordo. Surdo é canhoto. Sordo é uma pessoa que não escuta. Então, assim acontece com várias palavras. Então, muita atenção, tá? Por isso que eu falo, abram o ouvido, tá? Então, nosotros bebimos, vosotros bebisteis, vosotros bebisteis. Y tercera persona, ellos bebieron. Ellos bebieron. Bien. E agora comer. Vamos lá, vamos ver se a gente se solta. Eu comi. ¿Con tilde o sin tilde? Con. Con tilde, muy bien. Yo comí. ¿Tú comiste? ¿Tú comiste? Él comió. Él comió. Nosotros comimos. Nosotros comimos. Vosotros comisteis. Vosotros comisteis. Comisteis. Ellos comieron. Ellos comieron. Já? Agora vamos lá. Junto comigo. Primeiro verbo ser no presente. Podem abrir todos o microfone e vamos todos a cantar os verbos, porque aqui nós cantamos verbos, ¿ya? Entonces vamos a ver. Abran el micrófono junto conmigo. Repitan junto conmigo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Él es. Él es. Yes. Ó, eu digo ele es ou eu digo ele es? Él Él es. es. Lembre que o es sempre é para baixo, nunca é. Isso aqui é português, isso aqui é português. Ele es é um portunhol. De novo, ele es. Él Él es.
Nosotros somos. Nosotros somos. Vosotros sois. Vosotros sois. Ellos son. Ellos son. Hablar. Yo hablo. Yo hablo. Yo hablo. Tú hablas. Tú Tú hablas. hablas. Él habla. Él habla. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Hablamos. Bien. Vosotros habláis. Vosotros Vosotros habláis. habláis. Ellos hablan. Ellos hablan. Beber. Yo bebo. Yo bebo. Tu bebes. Tú Tú bebes. bebes. Abaixa o ezinho. Olha, não deixa ele subir, não. Tu bebes. Tú Tú bebes. bebes. Eso. Él bebe. Él Él bebe. bebe. Nosotros bebemos. Nosotros Nosotros bebemos. bebemos. Vosotros bebéis. Vosotros Vosotros bebéis. bebéis. Ellos beben. Ellos Ellos beben. beben. Bien. ¿Y comer? Yo como. Yo como. Tu comes. Tú comes. Abaixa o O. Co não. Co. Tu comes. Tú comes. Ainda está um pouquinho aberto esse co. Lembra falar co. Tu comes. De novo. Tú comes. Isso. Perfeito. Tu comes. Ele come. Él come. Él come. Nosotros comemos. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Vosotros coméis. Ellos comen. Ellos Ellos comen. comen. Bien. Pasado. Verbo ser. Yo fui. Yo fui. Tú fuiste. Tú fuiste. Él fue. Él fue. Nosotros fuimos. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Vosotros fuisteis. Ellos fueron. Ellos Ellos fueron. fueron. Hablar. Yo hablé. Yo hablé. Tú hablaste. Tú hablaste. Hablaste. Él habló. Él habló. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Vosotros hablasteis. Vosotros Vosotros hablasteis. Ellos hablaron. Ellos Ellos hablaron. hablaron. Beber. Yo bebí. Yo Yo bebí. bebí. Tú bebiste. Tú Tú bebiste. bebiste. Él bebió. Él bebió. Él bebió. Nosotros bebimos. Nosotros bebimos. Vosotros bebisteis. Vosotros bebisteis. Ellos bebieron. Ellos bebieron. Perfecto. ¿Y comer? Yo comí. Yo comí. Tú comiste. Tú comiste. Él comió. Él Él comió. comió. Nosotros comimos. Nosotros Nosotros comimos. comimos. Vosotros comisteis. Vosotros Nosotros comisteis. Ellos comieron. Ellos Ellos comieron. comieron. Perfecto. Vamos a repasar aquí las palabritas nuevas conmigo. Palabras nuevas. Repitan conmigo. Español, Español. Español. portugués, Portugués. ahora. Ahora. Coloca um chapéuzinho, um circunflexo em cima do O, para não deixar levantado. Eu digo ahora, de novo. Ahora. Ahora. Isso. Oi. Hoy. Amigo, Amigo. Amigo. amiga, Amiga. hermano, Hermano. hermana, Hermana. Hermana. padre, Padre. madre, Madre. Madre. mi, Mi. mis, Mis. café. Café. Isso, apesar do acento, põe o circunflexo em cima. Café. Jugo, Jugo. cerveza. 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 Então, lembra, põe um Bzinho e dois S's. B em cima do V e dois S's em cima do Z. Eu digo cerveza. Cerveza. Isso. Mesma coisa, coloca um B em cima do vinho. Eu digo vino. 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 Água, Agua. carne.
carne, pescado, 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 pollo. pollo Y y y con, con de, de de un, un, una, una o, o que. que. Muy bien. Ahora yo en portugués y ustedes las palabras que no conocen van a poner la traducción. Eu em português e as palavras que vocês não conhecem, vocês coloquem a tradução do ladinho, tá? Então, lá, como que eu digo espanhol? Espanhol. Vai lá, como que eu digo espanhol em espanhol? Com a pronúncia em espanhol? español, Isso, vamos lá, todo mundo. Como que eu digo espanhol? español, Espanhol, Isso, lembra que não é espanhol, é espanhol. Perfeito. Como que eu digo português? português, Português. Ótimo. Agora. ahora, Isso, perfeito. O O para baixo. Ahora. Mais uma vez, como que é agora? ahora, Isso. Como que eu digo hoje? hoy, oi, Oi. Amigo, amigo, amiga, 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 irmão. hermano, Mano. Boa. Irmã, hermana, hermana, pai, padre, Padre. mãe. madre, Essa aqui é uma das formas, tá? Existe papá, existe mamá, existe mamita, existe papito, mas eu vou devagarzinho e vou introduzindo o vocabulário, tá? Mas o basicão, eu sempre gosto, como o espanhol é um idioma falado em muitos países, eu sempre gosto de ensinar um vocabulário mais tradicional. Eu não vou ensinar, apesar de eu ser chilena, eu não vou ensinar vocês a falarem como um chileno fala. Eu vou fazer com que vocês aprendam um espanhol básico e tradicional, onde vocês vão se entender e vão entender em qualquer lugar do mundo, tá? Então, eu tento ser o mais tradicional e o mais neutra possível, tá? Agora, anotem aí, como que eu digo meu ou minha no singular, no espanhol? Mi. mi, Ótimo. Pode ser mi amigo, minha amiga, mi hermano, mi hermana. Aqui só tem variação de singular e plural. Então, meu ou minha, mi. Como que eu digo meus ou minhas? Mi. mis, Isso. Como que eu digo café? Café. café, Suco. jugo, jugo, Isso, raspando a garganta. Cerveja. cerveza, Uhum. Vinho. vino, Água. agua, Carne. carne, Isso, boa. Carne é português, carne é espanhol. Como que eu digo peixe? pescado, Frango. Pollo. pollo, E o nosso E. e Exatamente. Então, se você vai comer, eu como carne e pollo. Eu como carne e frango, tá? Nosso E é o I. Como que eu digo com? con, con, De, de, un, uma, una, ou o, e que. que, Isso. E formas de expressão comigo. Como que eu digo? Repitam comigo. Gracias. gracias, gracias, De nada. de nada, Por favor. por por favor, favor, Buenos días. buenos buenos días, días, Buen día. buen buen día, día, Buenas tardes. buenas noches, tardes, E buenas noches. buenas noches, Isso. Como que eu digo obrigado? gracias, gracias, De nada. de de nada, nada, Por favor. por por favor, favor, Bom dia. buenos buenos días, días, Días. Ou buen día, buen día, Buen día. boa tarde. buenas buenas tardes, tardes, E boa noite. buenas buenas noches. noches. Muito bem. Agora virá o desafio aqui para vocês. Então, eu apresentei o presente e o passado, palavras novas e formas de expressão, tá?
Sí. Eu vou chamar cada um pelo nome, agora vocês podem fechar o microfone, cada um eu vou chamar pelo nome e vocês vão falar frases eu vou falar frases em português, vocês vão ter que traduzir essas frases que eu estou falando para o espanhol, tá? Então vamos lá. Começa aqui, vamos aqui pela ordem que está aqui no chat. Jorge, você, vamos começar com você. Como que eu digo eu sou? Yo soy. Eu falo. Yo hablo. Eu bebo. Yo bebo. Eu como. Yo como. Muy bien, perfeito. Glau. Gracias. Glau, tu. Como que eu digo você é? Tú eres. Boa, você fala? Você fala. Tú hablas. Isso, pode colar, tá, gente? Essa é a história de não, eu sou o contrário, eu deixo ficar olhando, porque o fato de eu falar para vocês não olhem, eu estou estimulando vocês a decorarem. Se vocês ficam olhando a palavra escrita, já aconteceu com vocês, às vezes, vocês querem escrever uma palavra, aí vocês fecham o olho e falam, nossa, como que essa palavra escreve? Para você tentar puxar a memória da visão, a memória fotográfica. Eu acho que na escola é uma grande besteira deles fazerem com que a gente não olhe, porque o olhar é uma memória fotográfica. Então, para mim, fiquem olhando, fiquem guardando como se escreve essa palavra, tá? Então, não precisa decorar nada, pode ficar olhando para as anotações de vocês, tá? Então, lá, como que eu digo você fala? Tú hablas. Você come? Tú comes. Abaixa um pouquinho esse U. Tú comes. Isso, e você bebe? Tú bebes. Isso, perfeito. Bianca, você. Nós somos. Nós outros somos. Nós falamos? Nós outros hablamos. Boa. E nós bebemos? Nós outros bebemos. Suaviza só um pouquinho esse S. Faz um pouquinho mais de som de 2 S. E nós comemos? Nós outros comemos. Fala nós outros. Mais suave o S. Nós outros. Isso, nós outros comemos. Bien. Comemos. Cris, você. Eu falo. Cris? Será que ela... É que o microfone dela estava... Ela está aqui, sim. Cris? Não sei. Então, vamos lá. Vamos voltar. Jorge, você. Eu falo espanhol. Yo hablo español. Eu falo português. Yo hablo portugués. Eu falei espanhol. Yo hablé español. Eu falei português. Yo hablé portugués. Perfeito. Glau, você. Eu falo espanhol com meu pai. Yo hablo español con mi padre. Abaixa um pouquinho esse espanhol, para baixo. Español. Espanhol. Español. Isso, de novo. Eu falo espanhol com meu pai. Yo hablo español con mi padre. Bien. É português. Yo hablo portugués con mi padre. Eu falei espanhol com meu pai. Yo hablé español con mi padre. Eu falei português com meu pai. Yo hablé portugués con mi padre. Perfeito, muito bem. Bianca, tu. Eu como carne. E eu como carne. Eu como peixe. E eu como pescado. Bien. Bi, imagina que você está falando com uma pessoa, então você tem que botar a voz para fora, tá? Então fala assim, afirma, com vontade. Eu como carne. Vai lá. E eu como carne. Isso, eu como Carne. peixe. E eu como pescado. E eu como frango. E eu como pollo. Bien. Como que eu digo eu comi carne? E eu comi... Não. E eu comi carne. Peixe E eu comi pescado. e frango. E eu comi carne. Comi pescado. Isso. E frango. E eu comi pescado. Não, e eu comi pollo. Isso, perfeito. Jorge, você. Ele comeu. Él comió.
Ele comeu carne? Él comió carne. Ele comeu carne com meu pai? Él comió carne con mi padre. Peixe Él comió pescado con mi padre. e frango. Él comió pollo con mi padre. Perfeito. Glau, eu bebo. Tú bebe. Eu bebo. Eu bebo. Eu bebo. Como que é eu Ah, bebo? yo bebo. Isso. Yo bebo. Eu bebo café. Yo bebo café. Isso. Suco. Yo bebo jugo. Água. Yo bebo agua. Cerveja. Yo bebo cerveza. Eu bebi cerveja. Yo bebí cerveza. Água Yo bebí agua. e suco. Yo bebí jugo. Perfeito. Cris, você tá aí ou não? Sim, porque eu tava Então tá. caindo. É que você tinha sumido. Por isso que eu não te chamei. Você tinha sumido. Então vamos lá. Ai, no meu celular. Então vamos lá. Como que eu digo eu falo, Cris? Eu hablo. Eu falo com meu pai. Eu hablo com mis padres. Com a minha mãe. Eu hablo com minha madre. Com meu irmão. Eu hablo com mi hermano. Boa. Agora, eu falei com meu irmão. Falei, eu não lembro. Você não anotou aí nos verbos? Você não fez a anotação? Não sei. Hã? Anotei. Então, olha lá. Eu falei. Como que eu digo eu falei? Ai. Não, Eu- falei, não sei. É do fui? É do verbo. Não, né? Eu hablé. Ah, sim. Sim. Eu hablei. Isso. Eu Com falei com quem? meu pai. Eu hablei Sim. com mi padre. Isso. Com a minha mãe. Eu hablei com mi madre. E com meu irmão. Eu hablei com mi hermano. Boa, perfeito. Jorge, você. Você fala espanhol com os meus amigos? Ustedes hablan español con mis amigos. Peraí, mais uma vez. Como? Ustedes. Não, você. Eu quero só você. Isso. Perdón. Usted habla español con mis amigos. Mi amigos ou mis amigos? Mis amigos, perdón. De novo. Usted habla español con mis amigos. Isso, com os meus irmãos. Usted habla español con mis hermanos o mi hermano. Isso, com mis hermanos. Com mis hermanos. Com os meus pais. Usted habla español con mis padres. Você fala espanhol com os meus pais agora. Usted habla español con mis padres ahora. Bien, com os meus amigos. Usted habla español con mis amigos ahora. Bien, e com os meus irmãos. Usted habla español con mis hermanos ahora. Perfeito, bueníssima. Glau, você. Eu bebo. Yo bebo. Eu bebo cerveja e vinho. Yo bebo cerveza e vino. E ou i? Y vino. De novo. Perdón. Não Eu precisa pedir bebo- desculpa. Aqui não precisa pedir desculpa. Vamos lá. Eu bebo Eu cerveja bebo- e vinho. Yo bebo cerveza y vino. Eu bebo água e suco. Yo bebo agua y jugo. Café e água. Yo bebo café y agua. Bien. Eu bebi café e água. Yo bebí café y agua. E eu bebi suco e água. Yo bebí jugo y agua. Perfeito. Bianca, você. Ele bebe. Ele bebe. Bebe ou bebe? Bebê. Isso. Cris, você vai ter que fechar seu microfone, porque tá dando super eco aqui. Então, vamos lá. Ah, tá. Bianca, ele bebe. Ele bebe. Bebe ou bebe? Bebê. Isso, lembra que é para baixo. Ele bebe cerveja ou vinho? Ele bebe cerveja ou vinho. Vinho.
Isso. Ele bebe suco ou água? Ele bebe jugo ou água. Tá. Eu quero que você repita essa frase, mas quero que você se escute. Eu não quero só que você fale as palavras. Ele bebe suco ou água? Se escuta. Ele bebe jugo ou água. Bien. Dá para baixar um pouquinho mais esse bebe, tá? B. Lembra de B. Ele bebe café ou água? Ele bebe café ou água. Isso, perfeito. Vai, por Yeah. favor, para lá. Cris, você agora. Pode abrir o microfone, Cris. Eu como carne. Eu como Eu como carne. carne. Eu como carne ou frango? Eu como carne ou pollo. Não, né? Isso. Eu como carne ou peixe? Eu como carne ou pescado. Eu como peixe ou frango? Eu como pescado ou pollo. Bien, vamos lá. Última repassada aqui antes que vocês durmam aqui. Vamos lá. Como que eu digo? Bom dia, Jorge. Buenos días. Bom dia. Você fala espanhol com os meus amigos? Buenos días. ¿Usted habla español con mis amigos? Bom dia. Você fala espanhol ou português com os meus amigos? Buenos días. ¿Usted habla español o portugués con mis amigos? Bom dia. Você fala espanhol ou português com os meus pais? Buenos días. ¿Usted habla español o portugués con mis padres? E bom dia. Você falou português ou espanhol com os meus pais? Buenos días. ¿Usted habló portugués o español con mis padres? Buena, perfeito. Gracias. Glau, você. Como que eu digo? Boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde. Você bebe cerveja? Buenas tardes. ¿Tú bebes cerveza? Isso. Boa tarde. Você bebeu cerveja? Buenas tardes. ¿Usted bebió cerveza? Isso. Abaixa seu E. Se escuta. Usted. De novo. Usted. Isso. ¿Usted bebió cerveza? Boa tarde. Você bebeu vinho? Buenas tardes. ¿Usted bebió vino? Água Buenas tardes. ¿Usted bebió agua? e suco. Buenas tardes. ¿Usted bebió jugo? Bien. Cris, você, para finalizar. Boa noite. Ele come carne. Buenas noches. Ele come carne. Bien. Boa noite. Ele comeu carne. Buenas noches. Eu como Ele comeu carne. Ele comeu carne. Isso, ele comiou, né? Boa noite. Ele Comió. comeu frango. Buenas noches. Ele comió pollo. Isso. E boa noite. Ele comeu peixe. Buenas noches. Ele comió pescado. Perfeito, já? Então, aqui, gente, é uma pequena amostrinha que aqui no começo eu acabei falando um pouco mais, mas esse é o conteúdo da aula. Eu sempre vou apresentar 4 verbos, vou apresentar esse conteúdo de palavras novas e formas de expressão. Mas, no que vão consistir os nossos encontros? Vocês vão assistir às aulas, tá? E os nossos encontros será para praticar. Eu não vou ensinar vocês nos nossos encontros. Vocês têm que assistir às aulas. Então, como que funciona? São 160 aulas de curso. Só que eu libero de 3 a 5 aulas por semana. Então, toda quinta-feira, no caso, vocês vão fazer, se vocês fizerem aula de quarta, toda quinta-feira eu libero de 3 a 5 aulas para que vocês assistam durante aquela semana. Na quarta-feira seguinte, eu vou falar, a gente vai fazer práticas orais em cima das 3 aulas que eu liberei na aula anterior. Então, é muito importante que vocês tenham esse tempo para poder assistir essas 3 aulas. As aulas que eu gravo, no máximo, gente, no máximo, a aula que mais durou foi uma aula de 25 minutos, e uma aula de 37 minutos que é sobre o verbo gostar, que o verbo gostar é um verbo bem diferente, então é uma aula especial. Mas as aulas são de 10
a 20 minutos, tá? Eu me priorizei que as aulas não passassem desse tempo. Por quê? Qualquer 10, 15 minutinhos que você tem, vai lá, você assiste a aula, você pelo menos você está por dentro do conteúdo da matéria, tá? Então, é assim, eu apresento uma aula, eu falo só de verbo. Então, são 10, 12 minutos que eu falo o verbo, a gente conjuga, eu faço vocês repetirem, vocês falam comigo, papapá. Acabou a aula. Aí, na próxima aula, eu faço frases para que vocês pratiquem os verbos que vocês aprenderam. Mais 15, 20, mais 10 a 15 minutos de aula. Próxima aula, palavras novas. Eu apresento para que vocês repitam comigo, eu passo a tradução, vocês fazem as anotações. Próxima aula, frases usando verbos e palavras novas. Aí eu vou somando, tá? Soma os verbos e as palavras novas que nós aprendemos. Próxima aula, formas de expressão. Eu apresento formas de expressão e aí, na última aula, eu junto tudo. Formas de expressão, palavras novas e verbos, que aí eu faço as frases normalmente nas formas de expressão são sempre mais longas. Por quê? Porque eu junto tudo, tá? Então, são mais ou menos essas frases que vocês perceberam que eu fiz uma junção? Eu variei até o tempo aqui, juntei todas e fui montando pequenas frases. Então, à medida que vocês vão ganhando vocabulário, eu vou juntando e vou fazendo vocês falarem. Então, e nos nossos encontros, eu tento fazer com que vocês nem escrevam os verbos, vocês têm que vir já com os verbos conjugados, tá? Porque vocês percebem, é um tempão que a gente perde comigo ditando, vocês escrevendo, sendo que isso está gravado. Isso vocês podem fazer em casa a qualquer outra hora. E aqui, no momento dos nossos encontros, tentar tirar o máximo de proveito possível para que vocês falem. Vocês falando, eu corrijo. Você viu que às vezes tem pequenos detalhes que dá uma melhoradinha. Aí o espanhol fica mais bonito, fica uma coisa mais trabalhada, tá? Daí, ó o que eu quero que vocês vejam. Embaixo das formas de expressão, vocês têm uma atividade que chama Vamos a practicar la escrita. Esse daqui é um link que é de um formulário Google. Aqui vocês copiam e abrem esse formulário Google. E aqui tem 15 frases escritas em português, onde vocês vão ter que traduzi-las para o espanhol. Vocês traduzem no formulário Google. Apertam, depois que vocês terminaram, apertem em enviar. E aí vocês receberão o gabarito dessas frases. Então, vocês escrevem e vocês têm como corrigir onde vocês erraram. Às vezes tem um N a mais, faltou uma letra I, um I, tá? Aí aparece o gabarito das frases. A principal tarefa para mim, que eu considero mais importante, é essa segunda aqui, o Ahora te toca a ti, que são frases que vocês vão criar, são 10 frases que vocês vão criar, vão escrever essas 10 frases, vão tirar uma foto, vão postar para mim no WhatsApp, vocês vão enviar essa foto para mim pelo WhatsApp e vão mandar o áudio dessas 10 frases que vocês fizeram. Esse vai ser o contato individual que nós teremos, que é o momento onde eu vou corrigir vocês de forma individual, tá? Então, eu vou corrigir essa tarefa que vocês me mandaram por foto e vou corrigir o áudio de vocês, tá? Para melhorar, sempre focando na oralidade, sempre focando na pronúncia, tá?